aula passada, nós chegou falando de momento coletivo individual, não me lembro. Eu sei que eu já falei um pouco sobre isso, mas o Hélio não chegou ainda. Tinha deixado alguma coisa aqui sobre esse campo tensorial, campo vetorial, na verdade, né? Deixa eu deixar ali. Tá certo. A gente estava falando de redução mecânica até. A gente acabou falando alguma coisa sobre redução mecânica. Deixa eu colocar aqui para vocês a discussão que foi no final da aula passada, com essa tarefa aqui, que era o seguinte: nós tínhamos colocado a possibilidade de ter um tensor, um campo tensorial TJK, tinha essa estrutura aqui. É um tensor de 3 antissimétrico aqui desses dois primeiros, né? É isso aqui. E aí a gente tinha essa proposta aqui de uma densidade de Lagrangiano para esse campo aqui. Temporal. Quando você coloca assim, é só para chamar a atenção a troca de índice? Para dizer que ele tem antissimetria nos dois primeiros índices, você já reduz o tensor. Tá? Só para chamar a atenção de que esse tensor, que em princípio, se ele é um tensor de rank 3, cada índice vai de rank 3, ele teria 27 componentes. Mas agora já tem uma relação que amarra as duas primeiras componentes. Por exemplo, se eu pegar uma componente assim, T1, 2, 2. Ela é igual a menos T2, 1, 2. Então, essa componente aqui, que seria completamente independente dessa, agora está amarrada. Então, a minha pergunta é só pela notação de colocar essa... geralmente a gente coloca esse wedgezinho... É só para chamar a atenção disso. É só para dizer que, geralmente, quando você tem antissimetria num par de índices, você liga esses índices por um wedge. E quando o sensor é simétrico, você usa uma ligadorazinha circular. Tá? Isso é a notação de alguns livros, eu estou colocando assim porque... porque eu vi colocar entre parênteses... Às vezes também, isso é verdade. Às vezes, quando você coloca entre colchetes, é antissimétrico. Você coloca entre parênteses, é simétrico. Né? Tem essa notação para simétrico, essa notação para antissimétrico, ou então essa notação aqui para antissimétrico e essa notação aqui para simétrico. Certo? São notações. Depois aqui vem esse aqui, problema sobre 2. Eu vou dar uma discutida com vocês nesse exemplo aí, que pode ser ilustrativo, apesar de não ser uma grande coisa, mas pode ser ilustrativo, e depois a gente vai para a discussão mais geral. Então, eu tinha dado essa tarefa, né, que era analisar um pouco o que essa densidade de Lagrangiano está dizendo para nós, o que está descrito aqui, o que está embutido aqui dentro desse campo, o que está acontecendo, qual é a dinâmica que pode emergir a partir dessa formulação aí, né? Aqui é uma derivada temporal e aqui são as medidas, quer dizer, aqui tem como se fosse um gradiente desse campo e aqui é como se fosse uma divergência desse campo. Eu estou contraindo um índice daqui com um índice daqui, esse índice com esse. Então, esse aqui está medindo, em geral, o gradiente do campo e esse aqui está medindo, por exemplo, o divergente do campo. E aqui tem um termo que é tipo potencial. Quer dizer, se o campo for constante no tempo e se o campo for constante com relação às coordenadas espaciais, esse termo sobrevive. Então, é um termo tipo mais potencial. Esses termos aqui são termos, né? Esse termo aqui é um termo de energia cinética, genuína, ele está medindo quanto que o campo varia no tempo, é uma velocidade realmente do campo. E esse aqui é uma espécie de uma
variação, é como se estivesse medindo, está medindo a variação espacial. Então, está medindo alguma coisa como se fosse o vetor de onda. Então, no espaço de Fourier, a derivada temporal vira a frequência e a derivada espacial vira o vetor de onda. Então, isso aqui está medindo se o campo tem um grande comprimento de onda, se o K é pequeno, porque o comprimento de onda é grande. Se o K é muito grande, o comprimento de onda é pequeno. Então, isso aqui está medindo o quanto, né, esse campo varia espacialmente. Está ligado ao comprimento de onda do campo. E essa parte são todos contraídos. Os índices estão todos contraídos no segundo termo. No segundo, aqui? No segundo termo. Aqui. Aí. Isso. I com I, J com J, K com K, L, está tudo contraído. É um quadrado, né? É como se fosse um quadrado, exatamente. Esse termo aqui, se eu quiser, eu posso esquecer isso aqui. Posso colocar isso aqui ao quadrado. Beleza. Bom, então, primeiro de tudo, vamos ver o que está acontecendo, o que esse sistema pode estar descrevendo. Às vezes, olhar um tensor de uma forma fechada, não diz muito para a gente. Então, vamos observar um pouquinho esse tensor aí. Esse tensor ele tem 3 índices. Olha, um tensor de rank 3, nós estamos imaginando que nós estamos trabalhando no espaço euclidiano tridimensional. Tem o tempo, né? A gente está falando de uma física não relativística. A gente tem o tempo e tem as coordenadas espaciais euclidianas. Bom, então em princípio ele teria 3 vezes 3. Esse 3 teria 27 componentes. Em princípio. Mas agora essas 27 componentes não são independentes por causa da relação de antissimetria. Então isso aqui está me dizendo que T i JK é menos TJ i K. Então isso aqui já está me amarrando. Se esses 2 índices aqui são antissimétricos, isso significa que não vai ter 1, não vai ter 2, 2, não vai ter 3, 3. E o 1, 2 é menos o 2, 1, mantendo o K fixo. O 2, 3 é menos o 3, 2 e o 3, 1 é menos o 1, 3. Então, a gente está vendo, esse índice aqui é antissimétrico. Como eu estou no espaço de ranking, no espaço tridimensional, eu tenho um objeto que me faz esse trabalho. Alguma coisa que mede a antissimetria em 2 índices, que é o tensor de Lev-T. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente pode fazer para reduzir um pouco esse tensor, devido a essa antissimetria aqui, é propor que esse tensor possa ser reescrito assim, εi JK, e aqui IJL, e aqui um tensor SLK. Como os 2 índices são antissimétricos aqui, se a gente olhar, esquecer o índice K, esses 2 índices antissimétricos estão representando, na verdade, uma matriz antissimétrica em 3 dimensões. Quer dizer, uma matriz antissimétrica em 3 dimensões, ela tem sempre diagonal 0, e vai ter 3 elementos independentes. Então, isso aqui é a estrutura de uma matriz antissimétrica em 3 dimensões. Então, toda matriz antissimétrica em 3 dimensões, eu posso escrever sob a forma de um tensor e sendo dual de um vetor. Eu posso colocar aqui a componente V3, posso colocar aqui a componente menos V2 e posso colocar aqui a componente V1. Então, eu posso sempre transformar uma matriz antissimétrica em 3 dimensões num vetor. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Eu transformei esse par de índices vetoriais, esse par de índices que formam uma matriz, é como se fosse uma matriz com um vetor. Para cada elemento dessa matriz, eu tenho uma componente K. Então, eu estou simplesmente usando uma relação que a gente chama relação de dualidade. Eu transformei o par de índices antissimétrico IJ num índice L, usando então essa relação, que uma matriz antissimétrica 3 por 3 pode sempre ser escrita em função de um vetor. Ela é equivalente a um vetor, só que um está na forma matricial e um está na forma vetorial, mas tem uma dualidade. Toda a informação que está aqui, então é isso que nós fizemos. Isso já facilita um pouco, porque a gente já começa a ver. Então, na verdade, o que eu tenho não é um tensor de rank 3, o que eu tenho é um tensor de rank 2. Eu tenho, na verdade, então quantas componentes eu tenho aqui? Se isso aqui é antissimétrico 3 por 3, eu tenho 3 componentes. E aqui me sobram outras 3. Então, 3 vezes 3, 9. Então, esse tensor aqui, com essa propriedade, ele tem 9 componentes independentes. SLK é uma matriz qualquer, um operador qualquer. Pois não?
SLK qualquer. SLK é isso, é um vetor simétrico qualquer. É geral, simétrico de rank 2. Não necessariamente simétrico. Agora, eu posso pegar esse objeto aqui, que é um tensor de rank 2, ou seja, é uma matriz. Toda matriz pode ser decomposta, uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Então eu posso agora reduzir um pouco mais ainda esse vetor, essa matriz aqui. Eu posso dizer o seguinte: essa matriz pode ser escrita numa parte simétrica, que vai ser SLK mais SKL sobre 2, e uma parte antissimétrica. Então o que eu fiz? Eu somei e subtrair essa grandeza aqui, de tal maneira que o que eu escrevi aqui foi a identidade. Mas esse pedaço aqui é a parte simétrica e esse pedaço é a parte antissimétrica. Se eu trocar L com K aqui, nada muda. Se eu trocar L com K aqui, muda de sinal. Então vamos dizer o seguinte: eu vou decompor esse meu tensor numa parte simétrica, vamos chamar assim de φ LK, e numa parte antissimétrica, que eu vou chamar de Qi LK. Vamos ver que a gente faça isso. Agora, isso é uma matriz simétrica e isso é uma matriz antissimétrica. Essa matriz aqui, a gente sabe, é uma matriz 3×3 antissimétrica. Então, essa matriz, por sua vez, ela também pode ser dualizada. Então, eu posso pegar essa matriz aqui, por sua vez, e escrever como sendo εLKNI vezes um vetor WN. Então eu descobri o seguinte: dentro desse tensor de rank 3, antissimétrico, já mora um vetor. Então eu já sei que essa física aqui, se esse campo se propaga, esse campo, ao se propagar, ele pode ter um modo vetorial, uma excitação vetorial desse campo pode aparecer nessa descrição aqui desse sistema. Então, vamos dizer, a gente tem esse tensor aqui vira antissimétrico, vira esse vetor. Mas vamos olhar o que a gente está fazendo com isso. Essa técnica em teoria de grupos se chama decomposição de um tensor geral, de uma representação geral, em representações irredutíveis. Então, essa aqui é uma representação irredutível do grupo de rotação, porque um vetor, quando eu faço uma rotação, ele se transforma, os componentes dele se transformam fechadas entre si, elas não se misturam com mais nada. Então, essa aqui é uma representação irredutível. Então, a gente já está vendo que esse tensor não é uma representação irredutível, porque ele já foi ser quebrado num vetor. Agora, vamos olhar para essa matriz simétrica. Toda matriz simétrica, N por N, sei lá, pega uma matriz simétrica N por N, vamos chamar essa matriz de N. Matriz simétrica M e J. Ela pode sempre ser escrita como uma matriz simétrica de traço zero, mais 1 sobre N do traço da matriz vezes a matriz identidade. N por N. A gente pode saber. Isso é simples da gente ver. Se eu tirar um traço desse lado, o traço de NJ é traço de N. Se eu decompuser dessa maneira, aqui vai dar um traço de M de U, que é uma matriz que está aqui dentro. E aqui eu vou ter 1 sobre N, o traço é uma operação linear, então isso aqui é um escalar, com traço de N da identidade N. Então esse termo aqui cancela com esse, então esse traço aqui cancela com esse traço, e essa matriz tem traço zero. Então eu posso pegar uma matriz simétrica e decompor sempre numa matriz simétrica com traço nulo, mais o traço. Mas o traço é um escalar de rotação. Então, na verdade, eu estou descobrindo que aqui dentro também mora um escalar, que está contido aqui dentro. Então, eu posso pegar esse φ LK, deixa eu apagar aqui, nós podemos pegar agora o nosso φ LK e decompor dessa forma. Chamar aqui um φ LK til, que é uma matriz simétrica de traço zero. Agora, como eu estou em 3 dimensões, eu boto aqui 1/3 do traço de φ vezes a matriz identidade. A matriz identidade, o elemento dela é o delta LK. Isso aqui é o elemento de matriz da identidade, e isso aqui é o elemento de matriz da matriz simétrica de traço zero. O traço é um escalar. Vamos chamar esse escalar aqui de S. Então, na verdade, eu estou mostrando o seguinte: eu peguei o meu tensor PJK e decompus assim: εi JL SLK. Mas quem é SLK? SLK é φ til
LK mais 1/3 do S delta LK. E mais a parte aximétrica, essa parte aqui, epsilon L K N W N. Então aqui a gente pode. Então esse primeiro pedaço aqui, vamos tentar. Bom, vamos ver se aqui tá, esse aqui dá, vai ficar o seguinte. Reduzir logo isso aqui para lá, vai ficar epsilon J, epsilon e JK. Vamos botar aqui. Vamos botar epsilon J aí, mas não vai poder mexer mais nisso. E tio LK. Então esse aqui fica assim mesmo, não tem o que fazer. Mas, Léo, Oi. você não tem uma entidade completamente antissimétrica com uma simétrica? Isso não. Oi? Você não tem. Aqui? Isso. Mas olha só, isso aqui é antissimétrico nesses dois itens. Ah, você está somando em um. Essa está somando em um. Se aqui tivesse um LK, era zero, sem dúvida. Agora, esse delta aqui transforma esse L em K. Então, a gente vai ter aqui um terço do epsilon I JK, transforma, na verdade, o L em K, né? Então, aqui, S, JK, S. Esse objeto aqui é IJK, e mais esse pedaço aqui, que a gente pode trabalhar. É IJL, vou apagar isso aqui, LKN. Então aí a gente tem dois termos, né? Na verdade a gente tem esse epsilon I, JL, epsilon LKN. Devido a essas contrações aí, isso aqui está dando para nós delta IK, delta de JN, menos delta de N, delta de JK. Agora, ali a gente tem IJL, né? Então, esse primeiro termo aqui, então esse termo aqui tem o WN, né? Então vai ficar epsilon I, JL, epsilon IJL, esse F já foi usado, perdão, delta IK. Então, vamos botar aqui, delta IK, IJN. Então, esse W aqui fica WJ. E esse termo aqui, o M fica aí, WI, delta de JK. Então vamos ver lá. Lá na frente, então nós temos IJK, IJK, IJK. Então a gente pode escrever esse termo aqui como sendo mais delta IK, WJ, menos delta JK, WI. Quer dizer, a antissimetria em J está aqui, ó, I, J, J, I. Tinha que manter, porque esse objeto aqui, todos os termos têm que revelar essa antissimetria. Esse é antissimétrico em J, esse é antissimétrico em J, esse é antissimétrico em J e esse é antissimétrico em J. Então, o que a gente tem que fazer é, vamos agora trazer essa decomposição para cada termo que está aqui. Então, vamos escrever cada um desses termos aqui. Então, a derivada temporal do TIJK, quando eu pegar a derivada temporal disso, eu vou estar pegando a derivada temporal desse, a derivada temporal desse e as derivadas temporais. Quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter termos de mistura. Mas aí é claro que certos termos vão se cancelar. Então, primeira coisa ao fazer isso, então, primeiro, ver, será que o termo de cinético lá, ele vai ser diagonalizado? Essa tarefa fica, eu não vou fazer isso. Que o resto agora é só substituir, tirar a derivada, por exemplo, I. Aí tirar a derivada I aqui, tirar a derivada I aqui, vai dar um gradiente desse campo, tirar a derivada I. Então, isso aí eu deixo por conta de vocês, né? Então vai dar um rotacional aqui. Então, cada termo desse tem que ser substituído, que aí a gente vai ganhar uma expressão para esse lagrangiano, que ao invés de ser escrito em termos do campo original, TIJK, esse lagrangiano ele vai ser reescrito em função daquilo que vão ser realmente os modos físicos de propagação, que é o fitil, que é o simétrico, o traço, que é o escalar, e o vetor, que é o dado. Então nós temos três categorias de campos fundamentais dentro desse campo. Então esse nosso campo aqui, que tem 9 componentes, por causa dessa antissimetria, então ele tem 9 componentes. Vamos colocar aqui, tem
9 componentes. Então, ele vai ter aqui uma componente escalar. Então, ele vai ser decomposto dessa forma. Uma componente escalar. Depois, separadamente, ele tem 3 componentes vetoriais. Então, ele vai ter um vetor aqui. 3 componentes. E depois, ele vai ter aqui um tensor simétrico, mas que tem traço zero. Então, se nós pegarmos uma matriz simétrica em 3 dimensões, ela vai ter essa estrutura A, B, C. Ela é simétrica. Então, aqui é B, aqui é D, aqui é E, aqui é C, aqui é E, mas ela tem traço zero. Então, aqui teria, para ter traço zero, eu teria que colocar aqui menos A, menos D. Então, ela tem 5 componentes independentes, A, B, C, D, E. Então, esse objeto que está aqui, vamos chamar esse aqui, esse fitil, ele tem 5 componentes. Então, a gente tem 8, 9. Então, as 9 componentes desse tensor, que estão todas misturadas, elas se decompõem em 3 tipos de componentes irredutíveis. Então, na verdade, esse campo, ele está descrevendo 3 tipos de objetos que podem se propagar nesse sistema. Sei lá, Você está falando de irredutível. É definição de irredutível. Vou dizer já já. Tá? Então, esse cara aqui é escalar. Então, escalar, ele tem spin 1. Vou tirar isso aqui é multiplicidade. Então, o escalar, ele tem 1 grau de liberdade. Então, o spin dele é 0. Tem 1 grau de liberdade, o spin dele é 0. Então, esse cara aqui tem spin 0. Esse cara é um vetor. Então, ele tem spin 1. E esse cara aqui, o 2s mais 1 dele é 5. Então, o spin dele é 2. Então, o spin dele é 2. Então, na verdade, o que esse problema está descrevendo para nós, dessa forma meio obtusa, é, aqui dentro tem uma partícula, tem uma excitação de spin 2, tem uma excitação vetorial e tem uma excitação escalar. Então, esse campo propaga 3 tipos de estruturas, que estão todas misturadas aqui. Essa decomposição é que vai, ao ser colocada no lagrangiano, começar a separar as partes. A gente vai tirar, então, uma equação de Euler-Lagrange para S, fazendo a tarefa, vocês substituem isso tudo agora dentro desse lagrangiano, aí vamos fazer a equação de Euler-Lagrange para S, a equação de Euler-Lagrange para o W, e a equação de Euler-Lagrange para o fitil. Então, nós vamos ter 3 categorias de equação. Essa equação aqui vai descrever a dinâmica do spin 0, essa aqui é a dinâmica do spin 1, e essa aqui a dinâmica do spin 2. Agora, por que nós chamamos de representações irredutíveis? Qual é o conceito de uma representação irredutível? Uma representação é dita irredutível se, frente ao grupo, né, sobre o qual nós estamos classificando, nesse caso nós estamos lidando com um grupo de rotação. Então, o nosso grupo é SO3. O que significa uma representação irredutível de SO3? Significa que se eu pegar um certo objeto e fizer, se eu tiver 2 objetos, se eu fizer uma transformação de SO3 nesse e nesse, e eles se misturarem, eles não são representações irredutíveis, eles se misturam por rotação. Mas se eu pegar um certo objeto, aplicar uma matriz de rotação dele, ele continua e ele se transformar só entre si, isso é uma representação irredutível. Vamos dar um exemplo aqui de uma representação que não é irredutível e de uma representação que é irredutível. Por exemplo, vamos pegar o exemplo daqui, já temos um exemplo aqui. Vamos pegar uma matriz simétrica, só simétrica. Pegar uma matriz simétrica, vamos chamar essa matriz aqui de S e J. Vou botar a anotaçãozinha aí do Luiz. Essa matriz é simétrica. Tá? Vamos fazer uma transformação de rotação. Então, quando eu faço uma transformação de SO3 nela, nós já sabemos como um tensor se transforma. S' e J vai ser a matriz de rotação R e N, matriz de rotação RJN vezes S, NN. Então é assim que o tensor se transforma sobre rotações. Cada índice segue o padrão vetorial. Muito bem. Essa matriz aqui, original, é simétrica. Então ela é simétrica. Se ela é simétrica, isso significa que só a combinação simétrica aqui vai aparecer. Então, isso significa que eu posso escrever isso dessa maneira. Um meio de R e M
RJN, mais RIN, RJN, SMN. Como essa matriz aqui é simétrica em MN, isso me restringe, ou isso me diz que, na verdade, dessa combinação aqui, só a parte simétrica vai sobreviver. Isso aqui, então, se eu trocar N com N nesse termo, ele vai nele mesmo. Então, essa é a combinação simétrica. Mas agora, tendo feito isso, se eu trocar I com J, esse produto agora aqui, todo, se eu trocar I com J nessa expressão, ela vai nela mesma. Então, isso me diz que S' IJ é igual a S' JI. Então, digamos assim, a transformação de rotação não quebrou a simetria do tensor. Quer dizer, se um tensor é simétrico num sistema de referência, e eu faço qualquer rotação, qualquer que seja ele, qualquer outro observador rotacionado em relação ao primeiro, vai ler um outro tensor, mas simétrico também. Então, a propriedade de simetria é um conceito irredutível, ele não muda. Se eu fizer uma transformação de rotação numa matriz simétrica, ela permanece simétrica. Mas a pergunta é, será que ela é, como simétrica, o conceito de simetria é irredutível, mas o que mais que existe dentro dessa matriz, para apagar aqui? Nós acabamos de mostrar que uma matriz simétrica pode ter um traço não trivial. Uma matriz antissimétrica tem diagonal zero, portanto o traço inevitavelmente é zero. Mas uma matriz simétrica, nada me impede dela ter um traço. Vamos olhar essa relação, vamos colocar essa relação aqui em forma matricial. Se eu quiser escrever essa expressão aqui em forma matricial. Isso aqui é a matriz R, vezes a matriz S, vezes a matriz R transposta. Colocando em elemento de matriz, eu posso escrever essa relação aqui assim. Aí vamos tirar o traço de S'. O traço de S' é o traço de R, S, R transposta. Aí nós sabemos, podemos usar a propriedade cíclica do traço. Esse R transposto pode transitar para cá, mas R transposto é o inverso de R, porque a transformação é SO3, portanto o grupo é ortogonal. Então, dentro do traço, essa matriz cancela essa. Então, o traço da matriz é invariante de rotação. O traço de S' é igual ao traço de S. Então, isso significa que se eu pegar essa matriz, S11' mais S22' mais S33' é igual a S11 mais S22 mais S33. Ou seja, S12, S13, S23, S3, quer dizer, essas três outras, S12 que é igual a S21, S23 que é igual a S32 e S13 que é igual a S31, não se misturaram. Essa transformação aqui, ela só vê da matriz o traço. Ela só pega os elementos da diagonal. Então, esses elementos que estão dentro da matriz, por rotação, eles não se misturam com ninguém mais. Quer dizer, essa transformação aqui deixa essa grandeza sozinha, invariante. Então, dentro dessa matriz, existe um subconjunto, existe uma grandeza que está dentro da matriz, mas que não se mistura com o resto da matriz por rotação. Então, essa matriz, na verdade, ela não é uma representação irredutível, porque dentro dela existe alguém que não se transforma com os demais elementos. Então, quando eu faço essa decomposição que nós fizemos, que a gente pegou a matriz φ e decompôs numa matriz simétrica, com traço zero, e isolou aqui o traço da matriz, a gente, na verdade, agora o que a gente está fazendo? Vamos olhar a transformação de simetria dessa matriz. Essa matriz pode ser escrita assim, ó. Se eu fizer uma rotação, eu vou ter filinha, a gente já viu, filinha é R, Φ, R transposto. Essa é a transformação de um tensor de rank 2 genérico. Mas vamos colocar essa decomposição aqui dentro. Então isso aqui vai ser Φ, vai ser R, tá? Então a gente vai ter o seguinte, vou retomar aqui. Então a nossa transformada de rotação do Φ vai ser R, Φ, R transposto.
o nosso φ agora, ele é a matriz simétrica de traço nulo mais 1/3 do traço. Mais 1/3 da identidade vezes o traço de φ. Vezes R transposto. Então, eu vou ter aqui φ', vai ser R, φ', R transposto, mais 1/3. Esse traço é um número. Então, essa matriz pode passar por aqui e chegar aqui, vai dar identidade. Então, vai dar 1/3 da identidade vezes o traço de φ. Claro, e o traço de φ é igual ao traço de φ', o traço é invariante. Então, isso aqui vai ser o nosso φ transposto ali. Φ transformado ali, né? O φ transformado. Agora, essa matriz aqui, se eu tirar o traço dessa matriz, esses dois caras vão se cancelar, então o traço de φ' é igual ao traço de φ'. Ou seja, se essa matriz tem traço zero antes da rotação, depois da rotação o traço dela continua sendo zero. Então, essas duas características, ela é simétrica e tem traço nulo, isso mantém-se depois da rotação. E o traço sozinho também é invariante. O valor do traço antes da rotação é igual ao valor do traço depois da rotação. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a matriz simétrica sozinha, ela não é uma representação irredutível. Dentro dela, existem duas representações irredutíveis que não se misturam. Essa matriz aqui tem traço zero e o traço está todo contido aqui. Então, eu pude extrair da matriz uma parte que é só o traço dela e o restante ficou lá. Quer dizer, eu tirei dessa matriz que tinha 6 elementos, né, uma matriz simétrica em 3 dimensões, ela tem 6 elementos. Eu decompus 6 como 5 mais 1. Então, aqui tem um objeto, esse aqui se fecha, qualquer rotação me leva uma matriz simétrica de traço zero, numa outra matriz simétrica de traço zero, e qualquer rotação me leva o traço da matriz no traço da matriz. Isso aqui não muda. Então, eu tenho aqui duas representações irredutíveis que não se misturam por rotação. Porque se eu fizesse uma rotação e essa matriz aqui passasse a ter traço depois da rotação, significa que o traço migrou para cá depois da rotação. Então, a representação não é irredutível. A representação é irredutível, pois um desenho gráfico seria mais ou menos isso. Imagina que você tem um vetor, você tem um subespaço aqui, e você faz uma transformação nesse vetor. Se por uma rotação esse vetor sair desse subespaço e vier para esse, você está misturando coisas. Mas de repente você pode fazer uma rotação desse vetor e ele sempre cai aqui dentro. Qualquer que seja a rotação mais genérica, ele não sai desse subespaço. Então isso significa que esse subespaço aqui é uma representação irredutível por rotação em relação a esse espaço como um todo. Porque qualquer rotação não vai me tirar quem está aqui e vai passar para cá. Você está partindo em grupo e subgrupo? Não estou partindo grupo e subgrupo. Eu estou partindo a representação de um grupo em sub-representações do mesmo grupo. Eu não estou mexendo no grupo, eu estou mexendo nas representações. Tá? Porque eu não mexi nas transformações. O que eu estou fazendo é pegar um tensor e dizer que um tensor é um tensor mais um escalar. O tensor é uma representação do grupo, ele não é o grupo, eu estou mexendo na representação. O que eu estou fazendo? Eu peguei um tensor de rank 3, quebrei um tensor de rank 2, simétrico de traço nulo, no escalar e no vetor. O que eu fiz? Eu peguei uma representação, que é um tensor, qualquer tensor é uma representação de um certo grupo. Então eu peguei uma representação do grupo, quebrei em 3 sub-representações, uma com spin 2, uma com spin 1 e outra com spin 0. Então eu quebrei, o que eu fiz foi a decomposição de representações em representações irredutíveis. Isso é o que a gente faz na mecânica quântica. No momento angular. No momento angular. Exato, quando a gente faz aquilo que a gente chama de decomposição de Clebsch-Gordan. Quando você compõe, por exemplo, spin 1 com spin 3, você vai desde o spin 2 até o spin 4. Então você pode. O spin 1 tem 3 componentes. O spin 3 tem 2 vezes 3, 6, 1, 7. Tem 7 componentes. Então nós vamos ter aqui 21 componentes, quando eu componho esse spin com esse outro. O spin 2 tem 5, então aqui vai dar 2. Então o spin 2 tem 5 componentes. O spin 3 tem 7 componentes. E o spin 4 tem 9 componentes. 9 com 7, 16, com 5, 21. 3 vezes 7, 21. Então o que você fez? Você compôs 2 representações e quebrou em 3 representações irredutíveis. Uma com spin 1, uma com spin 2, outra com spin 3 e uma com spin 4. Então o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. É decomposição
da representação, e não estou quebrando. Quem são os subgrupos de SO3? Por exemplo, você tem um SO, dentro de SO3 você tem 3 grupos SO2. Você pode fazer uma rotação só no plano XY, é um SO2. Pode fazer uma rotação no plano YZ, ou pode fazer uma rotação no plano ZX. É o que faz na clássica com os ângulos de Euler, né? Isso com os ângulos de Euler. Os 3 ângulos de Euler são as 3 rotações em função dos 3 eixos. Então, aí sim, você está decompondo um grupo SO3 segundo subgrupos dele. Mas aqui a gente não mexeu no grupo, a gente mexeu nas representações. O grupo é o mesmo. Eu só mexi no S, no Φ e no escalarzinho. Tá certo? O conceito é esse. Você tem que distinguir entre o que é representação e o que é grupo. O grupo é a transformação, é o R. Isso é o grupo. Agora, quando eu pego o meu tensor e decomponho ele, eu estou criando, eu estou mexendo na representação. Deixa a ficha cair. Não atrapalha o processo. Você queria falar alguma coisa? Você disse que quando você aplica uma transformação no traço e na matriz simétrica de traço nulo, elas não se misturam, por isso é redutivo. No entanto, quando você aplica uma rotação na matriz simétrica, ela também continua sendo simétrica. Mas esse conceito não é suficiente para garantir a irredutibilidade. Então, como é que eu provo que não tem mais nenhuma outra característica dentro da matriz simétrica de traço nulo que basta você pensar o que você pode. Quer dizer, olha para a transformação da matriz. Então vamos dizer o seguinte: pega uma matriz simétrica de traço nulo. Em última instância, o que você tem que fazer é o seguinte: pega uma matriz simétrica de traço nulo. Então vamos lá. Essa matriz, vamos dizer, vai ser alfa, beta, gama. Beta, delta, epsilon. Gama, epsilon, menos alfa, menos beta. Pega uma transformação de rotação agora. Pega uma matriz de rotação. Mas aí você tem que pegar delta ali, não? Aqui é menos delta, obrigado. Obrigado. Menos alfa, menos delta para fazer o traço zero. Faz uma transformação de rotação nessa matriz. Então você vai pegar essa matriz, vai pegar uma matriz de rotação genérica, vai aplicar nela e vai colocar aqui. Aí quando você olhar o filinha transformado, você vai ver que todos os elementos vão aparecer em todos os lugares. Você não vai conseguir segregar os elementos em nenhuma parte da matriz, então ela já é irredutível. Você não consegue, todo mundo se mistura com todo mundo, então não tem como separar ninguém. Agora, se você pegasse, se essa matriz não tivesse traço zero, você ia ver que esse pedaço aqui, alfa linha mais delta linha mais gama linha, daria exatamente alfa mais beta mais gama, não se misturaria com ninguém. Tá? Agora, é claro que você não precisa fazer isso sempre, porque isso aí seria muito trabalhoso. Imagina se você estiver trabalhando num grupo SO10, que é um grupo importante em física. Pegar um tensor simétrico de rank 2, 45 componentes. Quer dizer, pegar uma matriz 10 por 10 simétrica, tem 45 componentes, e fazer uma rotação 10 por 10, ninguém vai fazer. Então a gente aprende técnicas em teoria de grupos, né? Uma das técnicas é a chamada técnica de Yang e Tableau. As técnicas de Tableau de Yang, elas já te dizem como é que você decompõe a matriz. Aí também tem já tudo isso, não precisa nem fazer. Né? Hoje em dia já existe pacotes, já desde a década de 80 existem pacotes em teoria de grupo, para você, dado qualquer grupo, e dada qualquer representação daquele grupo, saber quebrar aquela representação em representações irredutíveis. É um famoso Physics Reports. Se alguém quiser se aprofundar nisso, tem um Physics Reports. De 1979 ou 1980. O primeiro autor é esse Lance. Ele fez um Physics Report que dá todas essas tabelas. Hoje em dia está tudo também informatizado. Esses pacotes do Maple, tem pacotes de teoria de grupo, tem pacotes de calc, coisas assim. Você dá o grupo, dá a representação, ele já quebra para você, já te diz se aquela representação é irredutível ou não. E se ela for redutível, ele já reduz para você. Então é um trabalho que já é feito. Já existem procedimentos para isso. Mas assim, se você quiser entender o processo, é isso que eu falei contigo. Tá? Bom, então vamos dizer o seguinte. Então nós estamos sabendo que esse... Oi? Fala aí. A minha pergunta é sobre a teoria de tudo. Essa Lagrangiana, por que uma dessa Lagrangiana ali, com o TJ, que digamos tem SPI1, SPI0? Isso, discreto. Enfim,
2, Tá, por que ela já não seria uma lagrangiana para a teoria de tudo? sei. Em vez de você dizer, eu estou escrevendo Maxwell, estou escrevendo Einstein, etc. Tá, então eu tenho o graviton, que tem o spin 2, tem o spin 1, que seria o fóton, por exemplo, e tem o spin 0, que seria o Higgs. Então, será que eu poderia já, digamos assim, dizer que eu estou unificando só por conta disso? Porque tem muitos outros critérios. Primeiro de tudo, vamos dizer assim, em palavras assim, muito gerais, né? Primeiro de tudo, para eu poder ter certeza que eu tenho gravitação aqui dentro, que eu tenho eletromagnetismo, que eu tenho Higgs, que é uma interação fraca, eu teria que ter constantes de acoplamento que me dissessem que tem uma física aqui. Por enquanto eu coloquei parâmetros alfa, beta, gama e mi, que são gerais, eu não sei o que eles são. Será que esse parâmetro aqui tem a ver com a constante de Einstein? Será que esse parâmetro aqui tem a ver com a constante de estrutura fina do eletromagnetismo? Será que esse parâmetro aqui tem a ver com a escala de quebra da simetria eletrofraca? Quer dizer, não basta você dar um lagrangiano e dar os spins e dar os campos. Você tem que suplementar a física aí colocando escalas. Escalas significa constante de acoplamento, né, dimensionais, como é o caso da gravitação. No caso do eletromagnetismo, não. No caso da interação fraca, sim. Então, você poderia dizer o seguinte: eu tenho o passo 000, o passo mais fundamental para poder escrever uma teoria unificada. Só está faltando botar o férmio aqui. E aí você vai e pode colocar também. Pode colocar, vamos ver. Essa aqui é 3 dimensões, mas não relativístico. Você pode pegar esse lagrangiano fermiônico aqui. Psidágia e matriz de Pauli. Tá assim, psidágia e psi ponto, derivado do psi, um vizinho aqui. Vou botar aqui um parâmetro alfa, beta, gama, mi. Vamos botar aqui um parâmetro i, psi. Você pode colocar aqui agora um mi, parâmetro zeta, vou colocar aqui psidágia, sigma, escalar gradiente, psi, e colocar aqui o termo que vai ser menos m, psidágia, psi. Então agora você introduziu até o férmio aqui. Então você tem spin 2, spin 1, spin 0, spin meio. Está tudo no modelo padrão. Esse psi é um spin 2, então está descrevendo o férmio do spin meio. Então você tem spin meio, spin 0, spin 1, spin 2. Está tudo sem interação. Eu posso começar a colocar a interação aí, né? Posso pegar, por exemplo, acrescentar um termo aqui que vai ser G, psidágia. Vamos colocar aqui as matrizes de Pauli, sigma I. Posso colocar aqui psi e aqui colocar T, I, J, J. Então eu criei um acoplamento do férmio com o meu tensor. Então aqui dentro pode ter spin 2 interagindo com o férmio, spin 1 interagindo com o férmio, spin 0 interagindo com o férmio. Então, digamos, né, de uma maneira assim grosseira, eu consegui incluir tudo aí. Agora a questão é, o que isso está me descrevendo? Isso aí é um conjunto de campos livres com um termo de interação. Mas qual é a física que está aí? Aí teria que ter ideia das constantes de acoplamento, teria que ter ideia das escalas, né? Então, se eu tenho que ter um graviton, alguma coisa tem que me lembrar aí a constante de Planck, que é aquela constante raiz de G, raiz do G de Newton. Tá, essa aqui é a que define a escala gravitacional. Se eu tenho eletromagnetismo, em algum lugar deveria ter o E, a constante de estrutura fina, né? o alfa. Isso me daria garantia do eletromagnetismo. E aonde tem? Se tem um escalar que eu quero que seja o Higgs, eu deveria ter aí, por exemplo, o ângulo de Weinberg, que é a constante de acoplamento da interação fraca. Então, quer dizer, sem isso aqui, eu não posso garantir que física que eu estou descrevendo. Estou descrevendo um conjunto de campos, tá, que pode estar um sólido, mas eu teria que ter, para poder dizer o que isso fisicamente representa, eu teria que ter ideia, sobretudo, dos parâmetros de acoplamento. Será que isso aí pode ser um defeito no cristal? Será que eu posso estar representando nesse cristal uma coisa com spin 2 pode ser um defeito chamado dislocation, uma coisa com spin 1 pode ser um defeito de curvatura, uma coisa de spin 0 pode ser um defeito tipo uma corda, e eu tenho férmio, que é o elétron. Então poderia ter elétrons caminhando numa rede toda defeituosa, e aqui eu tenho interação dos elétrons com os defeitos desse cristal. Poderia ser isso, por exemplo. Então, da maneira que eu coloquei, é geral. Agora, depois você, tendo o teu problema físico definido, sabendo os campos que você vai atribuir, então você já sabe, eu estou lidando com uma situação, eu já sei que para lidar com essa situação eu preciso desses campos, e esses campos têm que se acoplar dessa maneira. Então você cria um lagrangiano já sob medida, para o teu fenômeno, se for o caso. Mas aqui é um simples exercício acadêmico, né?
Então eu digo, não pode ser uma teoria de tudo aqui, porque falta, antes de mais nada, faltam os constantes de acoplamento. Mas tudo bem, mas você, digamos, tem duas maneiras de fazer teoria de tudo. Uma, você pega o grupo e vai aumentando o grupo e vai botando mais campos no grupo. Então, como você falou, pega o S10, você tem mais teoria de tudo do que o S2. Então, esse é um ponto de vista, vamos chamar assim. Agora, o outro ponto de vista é você pegar um tensor e quebrar, e decompor ele e dizer, bom, vou tentar por aí. Que digamos, eu me lembro, eu tive o Hawkins, ele deu uma palestra sobre teoria de tudo, numa igreja, palestra pública. Legal, bom, e a ideia na época, 1986, assim, 82, né? Ele botava muito supersimetria, ele ia jogando, mas ele fazia, vamos dizer, é como se eu botasse um monte de coisa dentro de um saco e dizia, bom, agora amarra o saco, isso aqui é teoria de tudo. Certo. É um ponto de vista. A feira de partículas, sacolão, né? Sacolão. E era o ponto de vista dele. Certo. Ele naquela época ele estava sendo agraciado com aquele negócio do Mike Green, o Kaiser. O professor Chip. E aqui é uma outra maneira de se tentar. Quer dizer, e você não fica com um super grupo, um super pacote. É uma outra tentativa. Por exemplo, a supergravidade N igual a 8, né? Se a gente pega a supergravidade N igual a, como a gente viu no curso do semestre passado, né? Semestre passado ou do ano passado, não lembro? Não, foi semestre passado. Do ano passado. No segundo semestre do ano passado, quando a gente fez supergravidade N igual a 8, a gente viu a supergravidade N igual a 8, ela começa com spin 2, ela tem spin 3 meios, tem spin 1, tem spin meio, tem spin 0. Então ela trata do graviton, gravitino, aí ela pega o setor de spin 1, os bósons de gauge intermediários mais os supersimétricos, quer dizer, os gauginos, os bósons de gauge e os gauginos. Aí ela pega os férmions, no modelo padrão, quarks, leptons, S-quarks, os quarks escalares, e S-leptons, os leptons escalares. Pega o Higgs e o Higgsino. Ou seja, você com a supersimetria N igual a 8, você fecha todo o espectro conhecido e ainda faz previsão de um espectro que não é conhecido, que é o espectro dos parceiros supersimétricos. E aí você escreve um lagrangiano que foi durante muitos anos candidato a ser a melhor teoria de unificação, até que se provou que ela não era uma teoria realmente renormalizável. Aí falou, bom, então ela tem um defeito, ela não é realmente renormalizável. Então a gente tem que buscar uma teoria mais fundamental ainda. Aí se chegou à teoria de cordas da qual saía essa supergravidade N igual a 8. Então essa supergravidade, quer dizer, sempre em física a gente vai fazendo assim, a gente começou com a QED, beleza. Aí depois veio um passo sucessivo, que era fazer a física de interações fracas. Aí o Fermi fez. Aí Enrico Fermi fez a teoria de interações fracas. Mas ela não era renormalizável. Aí o que você pensou? Bom, então deve ter uma física mais fundamental por trás da teoria de Fermi, que vai dizer que eu eventualmente consigo renormalizar, resolver esse problema da teoria das interações fracas. Foi o que aconteceu na década de 60. Se viu que fundindo eletromagnetismo com interação fraca na teoria eletrofraca, você resolve o problema de Enrico Fermi e você também cai na teoria dele. Dentro de certos limites da tua teoria eletrofraca, o que você ganha é eletromagnetismo e a teoria de Fermi. Então, você parte de uma teoria que é boa, mas defeituosa. Ela é o ponto de partida para uma teoria mais fundamental melhorada. E você, com isso, juntou. Aí ficava faltando o quê? Ficou faltando a teoria de interações fortes. Aí, na década de 60, não tinha uma teoria boa de interações fortes. Até que se construiu a QCD. Isso de 70. Aí se juntou QCD com a eletrofraca, fez o modelo padrão. E aí se viu que, desse modelo aqui, você podia recompor todas as físicas anteriores com uma boa precisão e resolvendo os problemas que as físicas anteriores tinham. Então, acho que a gente vai um pouco assim. Aí depois você foi, problema agora. Então, a gente já mexeu. Eletromagnetismo, interação fraca, interação forte. Próximo projeto, interação gravitacional, quantum gravity. Aí você vai. Vamos tentar formular uma boa teoria de gravitação quântica. Todas as tentativas da década de 60, 70 falharam. Até que com a supersimetria, então em 74, você chega na supergravidade em 76. Aí em 76 você diz, eu tenho uma nova teoria de gravitação quântica, que é a supergravidade.
Será que ela resolve os problemas da gravitação quântica, que é problema de altamente não renormalizável, com problema de unitariedade? Aí você joga para dentro da formulação, para dentro do cenário supersimétrico, você joga o eletromagnetismo, a interação fraca e a interação forte. E aí você fala, quem sabe a gravitação agora não se unifique com as outras interações. Aí você descobre que um modelo especial, supergravidade, que é a supergravidade chamada N igual a 8, esse modelo aqui, esse modelo aqui, ele acomoda spin 2, que é o grávido, spin 3 meios, que é o parceiro supersimétrico do grávido. Vamos dizer, isso aqui é supersimetria, isso aqui é grávido, isso aqui é o parceiro do grávido. Você acomoda o spin 1, aí você acomoda os parceiros fermiônicos do spin 1. Então você tem aqui os campos, os bósons de Gauge e os Gaugino. Aí você tem o spin meio, que é a matéria do modelo padrão, quarks e leptons. Aí você tem aqui a matéria escalar associada aos férmions do modelo padrão, os quarks escalares e os leptons escalares. E aí aqui você tem o setor de Higgs. Aí aqui você tem os férmions de Higgs, que são os Higgsinos. Então isso aqui é supersimétrico e isso aqui é supersimétrico. Então a gente começa a descobrir o seguinte: para eu ter uma boa teoria de unificação de todas as interações, precisa haver um setor, vamos dizer assim, escondido. Talvez eu só consiga ter uma boa teoria de gravitação se eu realmente ampliar o meu conceito de gravitação, introduzindo uma nova visão de espaço-tempo, que é a supersimetria. A supersimetria é uma nova visão que você tem do que seja o espaço-tempo. Você vai além do grupo de Lorentz, você vai além do grupo de Poincaré, você vai além do grupo conforme, você diz qual é a extensão máxima relativística que eu posso ter do nosso conceito de espaço-tempo. É o grupo, é a supersimetria. E aí você diz, com essa descrição, eu vou ter um setor fundamental, que fica meio nos bastidores, e o que aparece para nós é isso aqui. E aí eu tento unificar as interações conhecidas, gravitação, interações de Gauge, um bóson de Higgs e a matéria leptônica, dizendo, ok, isso aqui me faz a formulação que eu preciso. E todo esse setor aqui é um setor que deve estar presente, mas que não faz parte do nosso regime de baixas energias. Então, a expectativa que a gente cria é que a gente resolve o problema do nosso mundo criando um mundo paralelo que pode ser encontrado a energias mais altas. Vou lá. Então, essa, vamos dizer assim, essa tem sido a trajetória da física fundamental, da física de interações fundamentais ao longo do século XX, já entrando no século XXI. Só que ficou claro em 85 que a supergravidade também, N igual a 8, que se esperava que fosse renormalizada, não é. E aí se falou, então isso também já não é tudo. Deve haver algo mais fundamental ainda do que isso, que reduzindo eu caia nisso. Num certo limite desse algo maximamente fundamental, o que eu devo obter é isso. Como daqui é a mesma coisa. Daqui, se eu reduzir, eu ganho eletromagnetismo, interação fraca e interação forte. Então, eu recomponho o mundo conhecido a partir daqui. Mas isso aqui também já pode ser um ponto de partida para algo mais fundamental. Desse algo mais fundamental eu obtenho isso, e disso eu obtenho as três interações mais a gravitação. Então, esse seria o caminho. E aí, o que fica cá em cima, por exemplo, o que a gente tem hoje seria a teoria de cordas. Mas isso não significa que o processo fechou. Porque lá em cima também a gente tem problema. A gente não tem problema para a gravitação. Realmente a teoria de cordas ela é uma boa teoria de gravitação quântica. Ela resolve os problemas da gravitação quântica. Mas ao resolver os problemas da gravitação quântica, ela deixa em aberto o problema da unificação. Ela te deixa, de novo, você não consegue unificar da maneira que você esperava que estivesse unificando. Então, o problema está em aberto. A gente está bem em alto mar por conta disso. Vamos dizer, então é isso que eu estou te colocando, só para dizer que essa tem sido a trajetória. Você vai sempre a partir de uma, ver o que você consegue de máximo com aquela, se ela tem alguma limitação, você resolve o problema dessa limitação fazendo uma formulação mais fundamental. É isso que está acontecendo. Quer dizer, aqui, se você quiser fazer algo desse tipo aqui, você tem spin 2, tem spin 1, tem spin meio. Então aqui a gente tem spin 0. Então aqui a gente tem 2, só não tem o setor de gravitação, só não tem o setor supersimétrico. Tem spin 2, tem spin 1, tem spin 0, tem spin meio. Então a gente tem partículas do modelo padrão, bóson de Higgs, bóson de Gauge e o grávido. No princípio está tudo bem. Agora,
Uma questão é você ter os campos, outra questão é você ter a física. Agora, como eu posso colocar a física que eu quero em cima desses campos? Aí vai depender de muitas outras coisas. Você tem que conhecer as simetrias das interações, as escalas das interações e outras propriedades, de que, por exemplo, decaimentos, você tem que ter uma certa fenomenologia para poder depois acertar esses parâmetros aqui de acordo com a fenomenologia disponível que você tem. Né? O que você tem hoje mais avançado sobre essas interações são os resultados do LHC. Você pode pegar uma série de resultados do LHC e colocar aqui, por exemplo, em princípio é assim que se trabalha, não é com esse Lagrangiano, mas o procedimento é esse. Tá bom, tá? O Walter dele falava que essa teoria de tudo, você parece Sim. é o Sugra. Era Sugra, isso. Em 82 era Sugra. Nem Hawking discutia. Só que em 85 não era mais Sugra. O problema da Sugra apareceu em 84. Então, até 82, ó, o Dirac, a última vez que o Dirac teve lá em Trieste, foi em 82, justamente, né? Ele colocou N igual a 4, supersimetria. Para o Dirac também, o que tinha de mais possante naquele momento para descrever as interações fundamentais era a supersimetria. A supergravidade, né? O Salam, todo mundo era supergravidade, N igual a 8, o mundo todo trabalhar. Vocês pegaram a literatura de 1900, você até pegou um pouco, você mexeu com supergravidade no nosso curso passado, né? Então, se você pegar a literatura da área de 1979 a 1984, era N igual a 8 Sugra. Com N igual a 8 Sugra, você ganhava emprego, ganhava pós-doc, ganhava bolsa, ganhava tese, você fazia tudo. Com N igual a 8, muita gente, sei lá, não digo que comprou um apartamento, mas viveu bem durante 5 anos as custas de N igual a 8 Sugra. Depois você mostrou que N igual a 8 Sugra estava incriminada. Aí você começou a ganhar espaço na mídia se tivesse teoria de corda, né? Hoje a teoria de corda também tem os seus, está meio travada em alguns aspectos, né? É assim que vai, tá? A gente vai aos poucos falando sobre essas coisas. Pois não, Gabriel? Professor, a pergunta que eu ia fazer... E ou vai? Desistiu? Não, Mas vou, então fala. tá. Ou ela já te respondeu ainda? Não, O eu cantinho. vou fazer o seguinte. Você tem aí um modelo supersimétrico que descreve partículas que já são conhecidas, spin 0, spin 2, spin 1... Lá em cima, né? Lá em cima, certo. Tudo bem. Existe alguma possibilidade de que as outras que você prevê não existam? Algum dogma, alguma coisa tipo como do confinamento, alguma coisa assim? Você disse essas partículas? Algumas dessas partículas supersimétricas não existem. Sim, se diz. Elas podem ser um artifício matemático interessante para explicar, para unificar em algum Certo. mas elas podem não existir ou elas têm que existir? Depende. Tá? A pergunta é ótima, né? Vamos dizer, depende de como você vai dar, vai dar fisicidade à tua supersimetria. Quer dizer, a supersimetria te traz esses objetos. Agora, a questão é como você vai trazer esses objetos. De repente, você vai acoplar esses objetos aos graus de verdade do modelo padrão? Ou você vai deixar esses objetos muito longe do modelo padrão? Então, o que vai entrar em ação aí é uma espécie de uma engenharia. O que você vai fazer? A supersimetria te dá esses objetos. Agora, esses objetos, eles têm toda a chance de viver num regime de energia muito alto, realmente inalcançável. Eles podem estar vivendo próximos da escala de Planck. Mas existe também a possibilidade, e a supersimetria te dá espaço paramétrico para isso, para você trazer essa física o mais próximo possível do modelo padrão, que é o que a gente tem hoje. O que a gente espera no LHC é estar na escala do TeV. Então a gente tem um modelo padrão, ele funciona bem até a escala do GeV, até a escala dos 250 GeVs, ele vai bem. Quando você vai chegando na escala dos 1000 GeVs, que é um TeV, teu modelo padrão já pode começar a ter problemas. E aí você precisa de uma nova física. Que física nova é essa? Você não sabe. O que você pode fazer? Mas eu tenho uma física nova na minha mão. O que eu posso fazer com ela? Eu tenho supersimetria. Você viu? Eu tenho isso. E eu tenho um problema aqui. Será que dá para eu trazer isso que eu tenho para resolver esse problema? Então você tem esse, vamos dizer assim, esse grupo aqui, esse espectro de partículas supersimétricas, e você se pergunta, o que eu faço com elas? Eu não estou sabendo gastar o dinheiro que eu tenho. Aí você vai, procura uma coisa para você gastar seu dinheiro. Aí você tem aqui o modelo padrão com as suas limitações. Ele vai até aqui. Essa supersimetria, ela poderia estar lá em cima, na escala, perto da escala de Planck.
Mas o teu problema está aqui, nos 10 a 3 GeV. Então você tem 16 ordens de grandeza soltas, sem física. Ou seja, é o que a gente chama do grande deserto. Você tem um deserto de 16 ordens de grandeza entre a escala eletrofraca e a escala de Planck. Imaginando que nós temos aqui em 10 a 15 GeV a escala de grande unificação. Imaginar que existe uma grande unificação, ela está aqui, 10 a 16, perdão. Então, na verdade, eu tenho um deserto de 11 ordens de grandeza aqui. Então, aqui eu tenho 11 ordens de grandeza inabitadas por física. Daqui para cá também. Daqui eu tenho grande unificação e aqui eu tenho a essência final, que seria a gravitação quântica. Eu tenho 3 ordens de grandeza. Mas aqui eu tenho esse deserto aqui. Aí você pergunta, beleza. Eu tenho física aqui, que eu não sei onde colocar. E eu tenho esse problema aqui. Será que eu poderia trazer essa física e dizer, a física nova que vai povoar esse deserto é a supersimetria? Posso tomar esse ponto de vista. Então tá, eu vou resolver o problema do deserto. Eu tenho alguma física, agora a pergunta é, eu consigo trazer? Eu quero, mas será que eu consigo? Será que a supersimetria me dá graus de liberdade paramétricos suficiente para eu conectar essa física meio etérea com essa física aqui que está partindo do modelo padrão e que pode chegar até a escala de unificação? Então é isso que a gente fez, se construiu esse modelo. Coloca essa supersimetria aqui no meio, a supersimetria ela funciona bem até uma escala de 10 a 11 GeV, então você já... E aí, desse 10 a 11 GeV, a supersimetria consegue descer para cá, sob a forma desse modelo que a gente estuda no LHC, que é o MSSM, que é o Minimal Supersymmetric Standard Model. Então você faz essa variante, você coloca a física ali. Agora a questão é, o LHC está funcionando, já está funcionando desde 2009. E essa física aqui, que deve estar nessas bordas do TeV, que poderia estar vindo da supersimetria, ainda não deu um sinal definitivo. A gente tem evidências, ora sim, ou seja, nenhuma partícula supersimétrica fez aparecimento aqui até agora. Então, partícula supersimétrica não apareceu. Mas isso não significa que não existe a supersimetria. Por quê? O que pode estar acontecendo é que essas partículas, elas apareçam como efeitos virtuais em cima da física que nós temos aqui. Por exemplo, o decaimento dos mesons B. Então, esses experimentos de altas energias, eles podem estar tendo mais canais de acontecimento via supersimetria. E isso quem vai revelar é o LHCb. Então, essa colaboração do LHC, que é uma colaboração um pouco menor, ela é uma colaboração interessante porque ela vai numa outra direção. Ela não vai pegar a supersimetria por aquelas partículas. Porque o Atlas e o CMS, a proposição deles é pegar a supersimetria pegando as partículas supersimétricas, pegando o gravitino, pegando os gueidinhos, cheirando Detecção direta dessas partículas. detecção direta dessas. Não, quer dizer, você não vai medir a partícula, mas vai medir o decaimento dela. Sim. Então, pelos jatos, pelo decaimento, você fala, esse decaimento é típico dessa partícula supersimétrica. Você vai detectar a partícula indiretamente pelos seus decaimentos. Mas a ideia do Atlas e do CMS é pegar a supersimetria, assim, sabe? Pegar assim no flagrante. O LHCb não vai pegar no flagrante, vai pegar mediante gravação. Não vai pegar lá uma delação premiada, ela vai fazer a gravação das partículas supersimétricas e pelos decaimentos que ocorrerem por aqui, ela vai ver, esses decaimentos são muito mais abundantes do que o modelo padrão prevê. Então, se eles são muito mais abundantes, é porque tem mais modos de decaimento, tem mais partículas, então isso pode ser um indício da SUSE. Então, a situação é um pouco essa. Agora, a pergunta que você fez te coloca dessa maneira. Você poderia adotar uma posição e dizer o seguinte, não, eu não consigo e nem quero trazer a supersimetria para cá. Eu vou deixar a supersimetria como realmente uma simetria de altas energias. Ela é uma simetria próxima da escala de Planck. Aqui eu vou povoar uma outra física, que talvez nós não tenhamos descoberto. Talvez não, nós não descobrimos. Será que o LHC poderia, então, ao invés de revelar essas partículas supersimétricas, ele poderia começar a revelar novas partículas, que a gente sabe que devem existir Z0', W', etc.,
E esses objetos vão estar ligados a alguma nova física que pode estar nessa escala, acima do modelo padrão e abaixo. Quer dizer, está no deserto. Então, talvez a gente possa povoar o deserto, não com a supersimetria. Então, a supersimetria é uma escolha que você fez na base do desespero. Porque você não tem nada mais para colocar no deserto. Aí aparece uma supersimetria aí, você fala, bom, é isso que eu vou pegar. Pega a primeira coisa que aparecer. Mas é uma atitude meio de desespero. Tá? Mas um desespero, assim, bem fundamentado pela física. Você tem simetria, você tem lagrangiano, mas assim, é um pouco, é um oportunismo. É uma atitude oportunística da física de interações fundamentais, porque se não tivesse supersimetria, se você não tivesse chegado à supersimetria, você ainda está com o problema do deserto. Então é um pouco isso. Vamos dizer, tem uma jogada aí no meio. Não é um jogo limpo. As coisas não saem por si só. Você está costurando coisas aí para dar certo. Mas a supersimetria pode existir mesmo que essas partículas não sejam reais, são golfos, alguma coisa assim. Supersimetria, isso é uma das possíveis consequências da supersimetria. A supersimetria é uma coisa bem mais simples do que se pensa. A supersimetria, ela está basicamente aonde você tem cone de luz. Quer dizer, quando você fala, onde você tem relatividade, você fala do cone de luz, você se pergunta, a transformação de Lorentz, ela não mexe na estrutura dos cones de luz. Quer dizer, o que é onda eletromagnética, a velocidade é c, continua c e vai ser sempre c sobre qualquer transformação de Lorentz. Então, as transformações de Lorentz, ela não mexe no conceito de time-like, space-like, light-like. Ela deixa toda a estrutura de causalidade do espaço-tempo imutável. Aí você se pergunta, mas será que essa é a transformação mais geral que eu posso fazer sem mexer nos cones de luz? Aí você mostra que não. Existem outras transformações além, e uma delas é a supersimetria. Então a supersimetria, ela deixa invariante a estrutura do cone de luz. Então ela é uma generalização da transformação de Lorentz. Agora, uma outra questão que você pode colocar é, por exemplo, da transformação de Lorentz, a transformação de Lorentz gera campos. O que os campos em física são? Os campos nada mais são do que uma manifestação intrínseca do espaço-tempo. O espaço-tempo está lá. Os campos, eles saem do espaço-tempo. Da onde é que sai o spin 1? Sai do campo vetorial. Da onde é que sai o spin 2? Sai do campo tensorial. E o que caracteriza esses campos? As transformações de rotação que eu faço no espaço-tempo. Então, o campo é uma leitura do espaço-tempo. Então, quando introduziu-se o conceito de campo quântico na década de 20, mais do que pensar no problema da física de partículas, você estava, na verdade, acessando o espaço-tempo. E tinha uma discussão muito interessante que vinha de Einstein, de 1917, a discussão da constante cosmológica. Quer dizer, agora, fazendo 100 anos, o Mário Nogueira está até organizando um encontro aí, né? Dos 100 anos da constante cosmológica. Então, você tinha um problema lá, que dizia o seguinte, Einstein colocou uma constante cosmológica que ele não gostou. Na hora, depois ele se arrependeu, mas depois a gente viu que aquilo era uma coisa boa, que evitava do universo ser estático. O que Einstein queria era justamente um universo estático, né? Porque ele tinha a cabeça do século XIX. Mas a cabeça do século XX era um universo dinâmico. Então, o que Einstein queria era botar a constante cosmológica para ficar bem com o século XIX. Ele botou, ficou bem com o século XIX, mas depois se viu que essa era uma atitude conservadora. Então você precisava colocar alguma coisa a mais para o universo evoluir. Quando o universo começa a evoluir, você então entra com a constante cosmológica. Agora, o que é a constante cosmológica? A constante cosmológica é uma energia residual do espaço-tempo. Vamos dizer, a constante cosmológica ela está medindo para você é o peso do espaço-tempo. Ela não está medindo mais nada. O espaço-tempo pesa. Você pegar x, y, z e t, segundo a relatividade geral, isso tem um peso. Você tira toda a matéria do universo. O universo é um vácuo só. O fato de existir espaço-tempo já te traz uma energia intrínseca, que é a constante cosmológica. Aí você precisava, mas aí é o problema que nós temos aqui. Aqui nós temos um problema do deserto. Como é que eu vou tentar resolver o problema do deserto? Buscando física. Que física eu busquei? Supersimetria. Na constante cosmológica, a mesma coisa. Eu tenho uma energia de fundo no universo. O que eu posso, de física eu posso buscar para justificar isso? Aí você começa a pensar, os campos quânticos, eles têm uma coisa chamada energia de ponto zero, associadas a ele. Todo campo quântico oscila.
E ele oscila sem interação. Essa oscilação de ponto zero te dá uma energia de fundo. Então você vai dizer o seguinte, eu vou pegar a energia mínima dos campos quânticos, aquilo que a gente chama de energia de ponto zero, e levo para representar a constante cosmológica. Você fala, então agora eu tenho física para justificar a constante cosmológica. Aí você tenta trazer essa física para justificar a constante cosmológica. Então, de uma certa maneira, às vezes você tem uma física na mão que te dá coisas que você não sabe usar. E você tem um problema aqui. Às vezes, o que você descobriu aqui de uma forma, você pode resolver o problema daqui, trazendo isso para cá. Então, você leva o problema do vácuo, vamos dizer, quântico, para a constante cosmológica. E aí, as coisas começam a se acertar, apesar de que isso tem um grande problema, a diferença é muito grande, tá? Mas, assim, o fato de você ter campo, vamos dizer, o campo, ele resolve muito isso para você. Porque o campo é uma manifestação do espaço-tempo. O que o campo está fazendo para você, quer dizer, quando você tem um conjunto de campos ali, você tem um campo de spin 2, um campo de spin 1, um campo de spin 0, um campo de spin 0, o que você criou no espaço-tempo são como se fossem camadas. Cada campo, ele representa uma camada de física no espaço-tempo. E essas camadas começam a interagir. Por exemplo, esse termo aqui vai fazer essa camada aqui interagir com essa camada aqui. E aí, esses campos interagindo, eles podem criar certas estruturas que não são partículas, mas que é o vácuo. Quer dizer, uma teoria quântica ela tem dois elementos muito importantes. A partir do campo, você deduz dois elementos importantes. Um é o vácuo e o outro são as partículas. O vácuo não corresponde à partícula, ele não é flutuação, ele não tem oscilação ondulatória. Então, as partículas têm oscilação ondulatória, você tira do campo. Mas o vácuo você tira do campo. Agora a questão é que o vácuo é extremamente complexo, você não sabe qual é a dinâmica dele. Então hoje o problema que nós temos em física, é um pouco o problema da supersimetria. Às vezes as pessoas acusam tanto a supersimetria, mas elas têm que acusar, antes de mais nada, a própria teoria quântica de campo. Porque a teoria quântica de campo, ela te dá o vácuo, mas você não sabe resolver o problema do vácuo. O único vácuo que a gente sabe resolver é o eletromagnetismo da interação fraca. O vácuo da interação forte está em aberto. É um super problema. O que são esses condensados de quartos e gluons? Como é que eles se formam? Como é que eles interagem? Então, são problemas que você resolve parcialmente. Você tem uma base agora de física para justificar a constante cosmológica. Mas você não sabe o que é isso. Você não sabe lidar com esse vácuo completamente. Esse vácuo completamente, ele foge ao teu controle. A diferença entre a constante cosmológica e a energia de fundo das teorias quânticas de campo, sabe qual é a diferença? 10 elevado a 128. Você tem 128 ordens de grandeza de discrepância. O valor da constante cosmológica é o quê? 10 a menos, da densidade de energia associada à constante cosmológica é 10 a menos 40 joules por centímetro cúbico. Né? Você tem algo, quer dizer, a energia fundamental do universo por metro cúbico. Então vamos dizer assim, o fato do espaço-tempo, né, existir, ele te dá uma energia de fundo de 10 a menos 40 joules por metro cúbico. Claro, isso é uma energia muito pequena se eu pensar no metro cúbico, densidade de energia. Agora multiplica pelo volume do universo para você tirar a energia total. E divide por C2 para você tirar a massa. Se você quiser tirar uma massa associada à constante cosmológica, essa massa dá alguma coisa da faixa de 10 elevado a 50 quilogramas. Então vamos dizer assim, isso aqui seria o peso do espaço-tempo, a massa do espaço-tempo. 10 elevado a 50 quilogramas. É uma massa grande. Agora, mesmo assim, essa massa é muito menor do que a massa que viria se todos os campos quânticos do universo estão flutuando. Então, a gente tem um super problema aí, cara. E a gente não dá muito crédito para isso. Mas esse é o chamado, não digo nem que é o problema, é a tragédia da constante cosmológica. Se você quer, a única fonte que você pode ter para a constante cosmológica é a flutuação dos campos quânticos. Mas eles te dão muito mais energia. Se você pegar somente, pega só o eletromagnetismo, a escala do eletromagnetismo, quando você junta um elétron com um pósitron para formar o vácuo, o que é o vácuo eletromagnético? O vácuo eletromagnético é elétron, pósitron, se aniquilando e gerando luz, fazendo esses pulsos assim, em 10 a menos 23 segundos, flechando assim, em 10 a menos 23 segundos. Essa energia é da faixa de 1 F. Se você pegar
essa energia elevar a quarta potência, você vai ter uma energia, vamos dizer assim, de 1 mega quarta. Isso aqui é energia de fundo. Se você passar essa energia aqui para joule por centímetro cúbico, ela dá na faixa de 10 elevado a 40 joules por centímetro